Olá, bom dia. Os idosos somam 23 milhões e meio dos brasileiros. A projeção é que eles serão 30% da população em 2050. Esse crescimento impacta diretamente no mercado de trabalho. Aquele senhor ou senhora que há décadas se preparava para ficar no sofá aos 60 anos, hoje está a todo vapor. A presença deve intensificar ainda mais se a reforma da Previdência for concretizada. Todos precisamos repensar e nos adaptarmos a este cenário. Vamos discutir isso juntos? Juntos, mas também com a ajuda da gestora em liderança e escritora Sônia Jordão e também com a gerente de relacionamento, Daniele Aguiar. Bom dia, meninas, tudo bem? Bom dia, Érica. Tudo bem? Que bom receber vocês aqui para a gente falar de um assunto tão importante, né, gente? A gente está preparado para lidar com esse cenário, ainda mais se ele se intensificando cada vez mais? Estamos preparados, né? Eu acredito que, como qualquer mudança no mercado, a gente está em processo de preparação. As empresas sabem que existem competências emocionais muito importantes que a juventude tem dificuldade de entregar de imediato. Elas percebem que as pessoas mais velhas conseguem se relacionar de uma forma mais profunda, ter uma relação com o trabalho diferenciada, mas, de fato, tanto os RHs quanto a própria estrutura das empresas ainda precisa se organizar de outra maneira. E a gente percebe que existem várias iniciativas que começam esse movimento, e dá para entender que ele não está acabado, mas a gente está no caminho, né? Existem várias propostas, a gente vai conversar um pouco sobre elas hoje, inclusive, mas eu acho que a gente veio falando disso no caminho, o quanto que ainda tem coisas a serem feitas, quanto tem oportunidade de inserção das pessoas mais velhas. Na verdade, a oportunidade, ela existe, é grande, mas primeiro as pessoas precisam querer. Eu acredito que é muito importante que o idoso, quer dizer, a pessoa, depois que ela se aposenta, mesmo que um pouco antes, muitas vezes precisa, por necessidade financeira, como a gente estava conversando, né, Daniela? Mas muitas vezes ela precisa para se sentir útil também. Porque não adianta, não é simplesmente uma questão de trabalhar por necessidade. Não é só dinheiro, não. Você precisa deixar um legado para o mundo. Você precisa, é o momento de você fazer aquilo que você gosta mais, sabe? Ajudar, pensar, para que você está aqui? Nós falamos muito de propósito de vida. Por que você está? O que falta fazer ainda na sua vida? O que você ainda não fez? E aí, você perguntou se está preparado. Preparado? Nosso Brasil, infelizmente, não está preparado para muitas coisas. Mas é bom que estamos querendo nos preparar. Discutindo isso, pelo menos, né? Buscando formas de melhorar, né, Érica? Eu acho que isso é fundamental. Nesse momento. Os desafios hoje de se ter idosos nas empresas trabalhando, eles são diferentes do que era no passado? A gente sempre escutou muito assim, aquele idoso que está ali, está ocupando o lugar de um jovem. É um preconceito. Isso existe ainda? Esses desafios são os mesmos? Eles mudaram? Os desafios, eu vejo o seguinte. Quando eu tinha 20 e poucos anos, talvez eu não tivesse uma experiência, mas tinha uma energia maior, talvez. Depois, quando você é mais idoso, você tem mais experiência, às vezes você erra normalmente menos, né? E as organizações estão começando a enxergar isso. Só que eu não acho que é tirar que o idoso está tirando mercado de trabalho do jovem. Nem que o jovem está tirando do mercado. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Eu acho que tem. O desafio é grande para todos. Mas o preconceito ainda tem? Você acha o preconceito, quando eu tinha 40 e poucos anos, foi a época do preconceito muito maior. Porque foi o momento Foi o momento que simplesmente as grandes organizações só queriam os jovens. Por causa das novas tecnologias e tudo isso. Foi o momento de que não queria pessoas com mais de 40 anos, que só o pessoal de 20, 30 que eram os bons profissionais. Depois eles viram que precisava dos dois. Então hoje eu acredito que as organizações que estão mais maduras, elas veem que precisa dos dois, precisa da experiência e da juventude. Precisa as pessoas mais velhas, com mais experiência, estão vendo que precisam
se adequar, precisam se modernizar, precisam estar atentos às novas tecnologias, sabe? Precisam se qualificar cada vez mais. Isso, a qualificação não depende de idade. Sim. Sabe? Esses desafios, para mim, eles vão existir e cada um tem que pensar em si, quais são os desafios na sua idade. Porque o jovem tem uns desafios, os mais velhos têm outros desafios. Então, cada um tem que saber quais são os desafios, quais são, de novo, volto a falar, qual o seu propósito de vida, qual é a sua missão. Eu gosto muito de uma frase que diz o seguinte: é necessário que o mundo depois de ti seja algo melhor porque tu viveste nele. É uma das minhas filosofias de vida. Agora, o que você vai fazer para deixar um legado? O que você vai fazer para deixar um mundo melhor? Sabe? E isso não depende de idade. E nós estávamos conversando, né, Daniela, sobre empreendedorismo. E empreender às vezes mais velho, e empreender não é só empreender para ganhar dinheiro. Muitas vezes você vai empreender para fazer uma coisa nova para ajudar o outro. Também o trabalho deles é muito bonito na área social. Nós vamos falar sobre ele um pouco depois, né, Daniela? Mas você acha que é isso que a Sônia está dizendo? Das empresas hoje também estão querendo ter essas pessoas no quadro delas também? Qual que é a cabeça das empresas, a mentalidade delas? Os valores que a empresa, as organizações têm hoje? A gente tem empresas que compreenderam que não dá para discutir temas muito inovadores como inovação. Parece que inovação é um tema inovador, né? Mas eu não consigo discutir inovação sem pensar na relação entre as pessoas de diversas idades. Então, o tema intergeracional, ele inclusive é indicador em algumas empresas. É claro que a gente tem cenários muito diferentes no Brasil. A gente tem empresas que ainda estão discutindo o que eu faço para conseguir completar o meu quadro de funcionários. Eu tenho empresas que estão discutindo que funcionários ideais eu quero para cumprir o meu propósito. Assim como as pessoas podem cumprir seu propósito, as empresas sabem que também tem propósitos a cumprir. Então, é um desafio que varia de segmento para segmento, mas principalmente com a maturidade que essa empresa tem, com a entrega social que ela está disposta a fazer, porque ela já começa a compreender ao movimento mundial que ela tem um papel a cumprir. E trazer a pessoa mais velha é cuidar de um problema que é mundial. As pessoas estão envelhecendo, elas vão continuar envelhecendo, e existe uma discrepância muito sutil entre a taxa de vida e a taxa de qualidade de vida. Então, vida saudável é algo que a gente busca na juventude, mas a gente precisa continuar buscando a vida quando inteira. somos mais velhos, né? E é um indicador que nos preocupa muito, porque quando a gente pensa nessa qualidade de vida, nessa vida saudável, ela está muito atrelada a aspectos emocionais, a aspectos de convivência. Então, se tem a perspectiva da empresa que precisa cuidar desses conhecimentos das pessoas mais velhas, de trazer esse conteúdo para dentro e a energia das pessoas mais jovens, a gente tem a perspectiva da pessoa que precisa se sentir útil, que precisa se relacionar com pessoas, que precisa ter um ambiente social favorável para que ela se sinta bem, para que ela consiga fazer esse envelhecimento de uma maneira saudável e contribuir com um legado. E essa convivência, inclusive, que você está dizendo, ela até deixa mais harmônico o ambiente de trabalho entre essas gerações, essas diferentes gerações, assim? Como que é o ambiente de trabalho quando mescla idosos, jovens? Quando o ambiente de trabalho permite que essas pessoas falem, quando o ambiente de trabalho ele é amplo, ele é aberto, a troca é muito interessante. Porque a gente tem experiências incríveis na Rede Cidadã em que o jovem aprende que a paciência do mais velho tem o seu valor. Então, segmentos Para como... muitas funções, isso é fundamental. E a juventude, ela tem esse vigor, essa necessidade de transformar e uma dose de impaciência que é típica da geração que a gente lida hoje no dia a dia. As pessoas mais velhas, elas trazem aquela paciência, aquele olhar cuidadoso, e essa troca intergeracional, ela contribui para a qualidade da entrega da empresa, para a qualidade da relação entre as pessoas, para que as pessoas queiram se desenvolver mais. Então, tende a ser muito favorável para todo mundo. A diversidade é uma situação que não é só o mais velho com o mais jovem nas empresas, sabe? As organizações têm que estar muito atentas, os gestores têm que estar muito atentos à gestão da diversidade nas organizações. Porque a diversidade, cada vez mais as organizações estão vendo as diferenças de homens para mulher. A diversidade, sabe? em todos os sentidos, Então, a diversidade não é só nas organizações, não é só entre mais velhos e mais jovens. As organizações precisam ter cuidados com a diversidade que tem e aprender a lidar com isso. Isso não é muito fácil, sabe? Então, diversidade em todos os sentidos, diversidade de gênero, diversidade, sabe, de sexo, diversidade de idade, diversidade de raça, diversidade, sabe?
no nosso Brasil, nós temos quantas pessoas de outros países, de outras culturas vivendo aqui. Eles também têm uma dificuldade de algumas coisas, mas tem muito a contribuir. Então, o importante em cada organização é ver a contribuição, o que cada pessoa pode contribuir, sabe? Você tem que saber E somar, definir. né, isso? Lógico, definir o perfil de cada cargo, porque cada empresa, cada organização tem as suas dificuldades. Mas você tem que saber quais são os perfis que eu preciso na minha empresa. Então, eu preciso de uma pessoa que tenha quais habilidades. E essas pessoas que têm essas habilidades, às vezes, para ter adquirido aquela habilidade, é uma pessoa mais velha. Ela falou da paciência, por exemplo. Às vezes, eu sou uma pessoa com um nível de energia muito alto, mesmo agora que já estou aposentada e tudo, com esses cabelos brancos que papai e mamãe fez, né? Que eu adoro. Mas mesmo assim, eu tenho um nível. Mas isso não é o que acontece com todo mundo da minha idade. Mas mesmo essas pessoas que têm um nível de energia um pouco mais baixo, mas elas têm habilidade de desenvolver com a vida, desenvolveu habilidade. Eu, por exemplo, estou cada vez mais buscando desenvolver uma habilidade que quando eu era jovem eu não tinha de jeito nenhum, que era saber ouvir. Agora você está tentando desenvolver, é isso? Não, agora não, já tenho Já tem 15 anos trabalhando. Então hoje eu já estou bem próxima, mas já desenvolvi. Então hoje eu já consigo trabalhar em algumas coisas que eu não conseguiria antes. Você acha que a sua contribuição hoje é muito diferente da do passado, até para o mercado de trabalho mesmo? Eu não acho, não. Tem Eu tenho certeza? certeza, absoluta certeza, que hoje eu posso contribuir e estou contribuindo de forma diferente, sabe? Não deixo de contribuir em nenhum momento. A minha vida, eu gosto de motivar as pessoas, que eu sou uma pessoa muito entusiasmada com a vida. Eu tenho... Sabe, eu sou automotivada, a minha motivação interna é imensa. Motivação é uma coisa da gente para a vida. E eu acabo colocando isso nos meus livros. Quando eu tinha 48 anos, eu pensei o que eu ia fazer depois da minha segunda carreira, que eu chamava, né? Quando eu parasse de trabalhar para os outros. E eu resolvi ser palestrante. E aí, uma vez, quando eu tinha 48 anos, eu fiquei desempregada. E falei, e agora, até chegar o momento do emprego, o que eu vou fazer? Eu falei, eu vou escrever um livro. Foi o primeiro livro que eu escrevi, o Arte de Liderar. Né? Escrevi o grande, não, o maior. Esse foi bem Esse depois. Arte de Liderar foi qual que você... Não, olha o outro azul. Esse aqui? Ah, sim. Esse aí que eu escrevi quando eu tinha... Quando eu tinha Olha aqui, 48 anos, foi o primeiro que eu escrevi mais técnico, né? E depois... Eu até escrevi o resumo dele que você viu aí. Foi o mais difícil de todos, porque eu não queria tirar nada do grande, sabe? Foi difícil essa edição. Difícil de fazer. Mas você veja, eu comecei essa carreira de escritora, eu sou engenheira de formação, engenheira mecânica de formação. Fui para uma área de pessoas totalmente diferente. Já depois, mudei completamente, né? E já escrevi mais alguns, estou escrevendo esse ano, tem alguns saindo aí. Sobre o quê? Inclusive um que está saindo é sobre habilidades. Habilidades? Para todo mundo? Para todo mundo. De qualquer pessoa, habilidades para ajudar todas as organizações. Por causa daquilo, que a competência é o conhecimento, a habilidade, a atitude. Mas você vai agir, mas você pode treinar a habilidade. Liderança é uma habilidade que você pode treinar. Aliás, uma coisa interessante, 4 desses livros no meu site está pronto para qualquer pessoa baixar ele gratuitamente. Olha lá, qual que é o seu site, Sônia, para as pessoas poderem baixar? soniajordão.com.br www.soniajordão.com.br 4 desses livros, então, a Sônia trouxe um monte aqui pra gente, a gente 4 consegue aí, baixar. o E Agora Venceslau, que fala do líder explosivo, o E Agora Lívia, que fala de motivação, e o E Agora Alex, que fala de competências. Ah, sim, sabe, esses 4 livros, então esses dois, esse aqui também, consegue baixar. Isso, e o Arte de Liderar Pequeno. E esse daqui, que é o resumão que você teve dificuldade aí. Que eu tive dificuldade de fazer. Né? Que é ele é totalmente extraído daquele. Ah, sim, ok. Né? Então no site da Sônia dá para baixar tudo. Dá para baixar. E ler à vontade. E outras coisas, no meu site ele dá muito para ajudar as pessoas que querem. Porque nós falamos muito de qualificação e minha missão é ajudar os profissionais a serem melhores. E independente da idade, porque, inclusive, a Organização Mundial de Saúde soltou há pouco tempo uma classificação das pessoas. Você viu isso? Até 65 anos agora é jovem.
A partir dos 65 até os 80 é idoso. Não, é meia idade. Idoso é só depois de 80. Dos 80. Que ótimo. A Sônia tá falando com a gente que ela tá recomeçando agora aos 64 anos, né, Sônia? Você vai mostrar primeiro aquela historinha, né? Vou. A Sônia tá dizendo que tá recomeçando agora aos 64 anos. E tem outra pessoa muito querida, muito conhecida nossa, que é a dona Jandira, que também recomeçou aos 64 anos, né? Ela é uma cantora muito conhecida aqui no nosso estado. A gente acha que ela é de Minas, mas ela nem é de Minas. Ela veio de Alagoas. Vamos conhecer um pouquinho, falar um pouquinho, ouvir essa mensagem bem positiva da dona Jandira? Alô, gente, Jandira, dona Jandira mais conhecida, né? Cantora e intérprete. Nascida em Maceió, alagoana de nascimento, mineira de coração. Aos 64 anos, cheguei aqui e, de repente, mudei, assim, os meus sonhos, me tornei cantora profissional, né? Gravei um CD, gravei um DVD, inclusive com a equipe da Rede Minas. Hoje eu tenho um CD que também foi gravado com o Túlio Mourão, o Afinidades. E sonhos eu tenho demais. Então, idade, gente, não limita ninguém. Você querendo realizar seus sonhos é você se encorajar cada vez mais, ser um pouco ou tanto quanto audaciosa como que eu sou, e a gente consegue as coisas sim. Tenho projetos ainda, para quem não acredita, que serão realizados se Deus quiser, e em bem pouco tempo. Então eu peço para todos vocês que têm a idade cronológica, a mais que eu, menos um pouquinho, não fica pensando que o mundo acabou, não. O mundo está aí para todos nós, fazemos o que a gente precisar. E você vê, fui até o exterior, jamais na minha vida pensei tal coisa, né? Em várias situações. Foi ótimo, eu vim muito feliz. Temos que cuidar também da saúde, né? E dos nossos direitos com relação à velhice. Isso é muito importante. A gente tem que se cuidar. A terceira idade não impede que você continue suas atividades, né? Desde que tenha coragem, disciplina para fazer tudo isso. A constante luta pelos direitos a gente não pode perder. E eu costumo falar que a gente tem que lutar, ter coragem, estou repetindo, para o ambiente que a gente vive, convive e até para o mundo inteiro. É ter coragem, né, Sônia? Mas eu tô voltando de uma situação que eu fiquei quase 3 anos um pouco afastada do mercado de trabalho, mais tranquila, fiquei até fora do país. E tô recomeçando com uma energia incrível, que eu tô com a energia de antes dos 60. Sabe? E eu vejo meus pais, que eu tenho a bênção de ter o pai e a mãe viva com 87, 89 anos de idade. Então eu fico olhando lá pra frente mesmo, porque eu tenho quantos anos ainda para viver? Eu pretendo estar nativa até mais dos 100. Então eu recomecei com a mesma energia. Imagina, hoje eu vou fazer uma palestra sobre liderança lá no Ouro Minas. Semana que vem estou dando um curso de liderança para engenheiros na Sociedade Mineira de Engenheiros. Depois vou estar fazendo um trabalho de marketing para o Sebrae. E estou ativa, estou escrevendo. Esse ano, se tudo der certo, deve ser lançado mais 4 livros. Eu estou num projeto recomeçando tudo assim com a energia total. E o total ânimo, sabe? Não tenho... sabe? Eu tenho que usar as minhas habilidades para ajudar as pessoas. Que coisa boa, Daniela. Eu ouvi a Sônia falando, a dona Jandira falando. Deve ser inspirador para todo mundo, né? Para a gente se adaptar a essa realidade que intensifica cada vez mais. Para as empresas também. É possível. É possível e é necessário. Eu fico ouvindo você falar e estou aqui com o olhinho brilhando, porque é nessa troca que a gente realmente cria algo novo. Na verdade, é impossível a gente pensar em qualquer inovação, em qualquer proposta de futuro que atenda à humanidade, se a gente não fizer essa troca, né? Então, o jovem não precisa ter meu velho, o velho não precisa ter meu jovem. É no encontro da diferença que a gente vai conseguir produzir essa sociedade que a gente espera que exista e que atenda às nossas necessidades, não o contrário. Né? Claro, a diversidade, né? A diversidade de todo jeito, ela é boa, se as pessoas forem do bem. Sabe? Eu acho que o mais importante são as pessoas acreditarem, serem o mais ético possível, respeitar o direito do outro. Gente, independente da idade, o negócio é procurar se qualificar e procurar melhorar e se motivar e ter entusiasmo, que é ter um Deus dentro de si, né? Entusiasmo, a tradução é
ter um Deus dentro de si. Então seja entusiasmado com a vida, porque a vida é bela, tá aí pra gente ser feliz. E é Isso como é que é disse a dona importante. Jandira, idade não limita ninguém a nada, né? A gente sempre pode aprender em qualquer momento, né? E vamos todos juntos, né? Porque é uma responsabilidade de todos os setores, de todas as pessoas. A Rede Sênior, por exemplo, a gente tem parceria pública com o investimento do Fundo do Idoso, a gente tem as empresas contratando, temos nós, pessoas físicas, nos dedicando a isso. E no encontro da diferença a gente tem também esse importante papel das empresas, porque elas fazem parte desse contexto e quanto mais elas contribuem para que as pessoas sejam mais felizes no entorno, maior a capacidade que ela tem de cumprir a missão dela, que no fim das contas é prestar um serviço para a sociedade. Claro, isso reflete toda a sociedade, né, gente? Com certeza. Toda a sociedade. E a empresa tem que saber que ela tem que buscar as pessoas certas para o lugar certo, independente da idade. É verdade. Gente, eu queria agradecer a vocês pelo bate-papo de hoje. Foi muito bom conhecer a sua história, viu, Sônia? Obrigada pelo esse conhecimento, abriu nossos olhos assim, viu, Daniela? Muito obrigada, viu, meninas? Obrigada a você pela oportunidade de estar aqui. Ai.